Saúde os irmãos com a paz do Senhor, para meu motivo de muita alegria, muita honra poder estar junto com os irmãos nessa tarde. Nós vamos trabalhar nessa tarde a lição Mordomia do Trabalho, lição de número 9. Texto áureo, porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Dá de prática o trabalho honesto acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Texto áureo. Texto bíblico em classe. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 13. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, porque vós mesmos sabeis como convém imitar, pois que não nos ouvemos desordenado entre vós, nem de graça comemos pão de homem algum, mas com o trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos a autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A essas tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nessa tarde nós vamos trabalhar 3 tópicos. É mostrar o trabalho de Deus na Bíblia. 2 é correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. 3 é elencar os princípios cristãos para o trabalho. Introdução. O assunto desta semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. O trabalho de Deus na Bíblia. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo, os seres vivos, em 6 dias, ou seja, inicia a história da salvação, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão. Irmão, existe no mínimo 3 teorias de criação. Primeiro, o criacionismo, Deus criando todas as coisas. Segundo, a teoria do Big Bang. E terceiro, a teoria do arquiteto inteligente. Embora nós cremos na Bíblia, Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansara. Vamos lá. O trabalho de Deus na criação do homem, as escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhe fôlego da vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas no céu e na terra, pois tudo foi criado por ele e para ele. Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeito o sábado, o nosso Senhor respondeu: assim meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol de sua criação. A Bíblia fala em Isaías capítulo 64, versículo 4, desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então,
A Bíblia mostra que Deus trabalhou na criação do universo, do homem, e continua trabalhando. Irmãos, Deus, ele trabalha pela humanidade. Deus, ele trabalha em prol daqueles que confiam e esperam nele. Então podemos ter alegria, porque Deus trabalha em nós. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação. Ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. A Bíblia e a mordomia do trabalho. O homem foi criado para trabalhar. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida. Plano divino. O homem foi feito para trabalhar e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim. O trabalho antes da queda, as duas primeiras atividades laborais do homem é lavrar e guardar a terra ao lado de Adão e Eva. Foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda o trabalho era agradável, sem desgaste físico nem mental e sem perigo de morte. Podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação. Quer dizer, meu irmão, que o trabalho não era igual a hoje. O trabalho era sem cansar. O trabalho era sem peso. O trabalho era sem desgaste. 3. O trabalho depois da queda. Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. O medo, a maldição, o ser humano passou a conhecer o medo. Doenças nervosas, emocionais, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. A ecologia foi mudada, as condições ambientais foram transformadas e, em consequência, o homem viu seu trabalho penoso, arduamente maldita, e a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Quer dizer então que depois que teve o pecado, o homem recebeu esse castigo. E com dor comerás dela duramente. Então hoje, para que o homem venha comer, o homem venha se alimentar, ele com dores tem que trabalhar, tem que se esforçar, para que possa comer dessa terra. Então o trabalho tornou-se desgaste, tanto físico, como psicológico, como mental. Podemos ver que tantas pessoas que estão sendo indo ao médico com desgaste físico, tomar soro, indo ao médico, indo ao psicólogo com desgaste mental. Porque o trabalho virou desgastante, o trabalho tornou-se um desgaste tanto físico como mental. Mas nós que somos cristãos, nós temos que entender o seguinte: o trabalho foi feito para nós, Deus fez trabalho para nós. Mas antes não tinha desgaste, igual tem hoje. Mas por causa do pecado, da consequência do pecado, é que nós hoje padecemos tanto para ganhar o nosso pão de cada dia. 3. Princípios cristãos para o trabalho. O homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É a ideia própria, esforço. Então o trabalho gera para o homem esforço. Para o homem ganhar o seu pão de cada dia, ele vai ter que se esforçar para ganhar esse pão de cada dia. Entendeu? Por causa do pecado veio esse esforço, veio esse trabalho mais pesado. 2. O trabalho deve ser diurno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde. Eis perspectiva bíblica central do trabalho, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Antigamente, trabalhava só diurnamente. Hoje, no trabalho diurno, noturno, madrugada, entendeu? O preguiçoso não deveria comer. Aquela pessoa que tem preguiça de trabalhar, que não quer trabalhar, ela não poderia comer. Vai ter como a formiga seu preguiçoso. Mas nós temos que ter esforço
para nós ganhar o pão de cada dia, para nós nos esforçar. A relação empregados e empregadores. Nas relações de trabalho cristão devem manifestar os valores da palavra de Deus. Os pastores cristãos, a orientação é mandamento de Deus para os patrões, é vós, senhores, fazei o mesmo com ele, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quer dizer, meu irmão, nós temos que o patrão tratar com respeito o seu empregado, e o empregado tratar com respeito ao seu patrão, entendeu? Tem que ter harmonia, respeito. Por quê? Porque nós temos que servir a ele como se estivesse servindo a Deus. Nós temos que se esforçar para fazer o melhor. Não se submetendo ao trabalho vil, ao trabalho degradante, ao trabalho de crianças, ao trabalho na prostituição, nas drogas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nós, como homem de Deus, servo de Deus, nós temos que seguir a lei. A lei, nós temos que seguir a lei, seguir a ética. Então, meus irmãos, vamos procurar atentarmos na palavra de Deus para poder amar um serviço não degradante, não no vício, não do crime, não prostituição, não abominação aos olhos do Senhor, não contra a lei divina, contra a lei humana, mas trabalhar honestamente para garantir o pão de cada dia. Nos 6 primeiros dias da criação, o Criador executou a sua obra com poder sobrenatural, a partir de sua palavra, ao expressar a sua vontade. Tudo passou a existir. Assim ele criou o homem pelo seu poder, e o criou para lavar e guardar a terra. Dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Quer dizer, então, meus irmãos, nosso trabalho tem que glorificar a Deus e abençoar o próximo. Seja você patrão, seja você empregado, seja você senhor. Você tem que abençoar, glorificar a Deus no seu trabalho. Então faça o teu trabalho para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Entendeu? Primeiramente o trabalho veio, Deus criou o trabalho. Deus trabalha, Deus criou o trabalho. Primeiro o trabalho não tinha tanto peso, tanto sofrimento. Depois, a queda, veio dor, sofrimento, veio dificuldade, veio desgaste. E nós, para adorar a Deus, nós temos que trabalhar e glorificar a Deus através do nosso trabalho. A respeito da mordomia do trabalho, responda: o que início da história de salvação revela? A Bíblia inicia a história de salvação revelando o trabalho de Deus de criação do universo. 2. O que o nosso Senhor respondeu ao ser acusado de respeito ao sábado? Ao ser acusado de respeitar o sábado, o nosso Senhor respondeu assim: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quais foram as 2 primeiras atividades laborais do homem? As 2 primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra. 4. Qual o princípio exposto pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses? Outro princípio é exposto por Paulo aos Tessalonicenses: nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Qual o dever dos patrões e dos empregados cristãos? Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos dos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus.
Irmãos, quando precisam de oração, vamos estar orando por cada um que está desempregado, doente, cada um que necessitar. Eu estarei orando para Deus estar abençoando. Se você ainda não é cristão, eu vos convido a aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Agora, se você já é cristão, eu vos convido a adorar a Deus conosco, a fazer-nos a visita. Se você está parado, estacionado, eu vos convido a voltar para Jesus, porque Deus tem um plano na sua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abençoa, Pai, cada um segundo o seu poder, segundo o seu efetuar. Em nome de Jesus, vai abrindo porta de emprego, vai curando os enfermos, vai expulsando, libertando os demônios, vai abençoando cada um, porque o Senhor é fiel. É isso, Pai, que eu te peço, que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém.